Olá, vamos para o exercício 2 no nosso hands-on número 4, né? Nosso hands-on em papel, o último. Bom, era uma questão que estava na linguagem C. Aqui eu já comecei a desenhar o modelo referencial de memória. Embaixo a gente tem a parte em que é armazenado o código, também as constantes acabam sendo armazenadas aí. E aí a gente vai começar os registros de ativação na parte ali de cima, fazendo descer a pilha, né? Na main, o que que nós temos? Temos as variáveis x e y, né? Então são criadas duas áreas, né? Dois espaços aqui no registro de ativação para essas variáveis locais, que são x e y. Só que, além dessa x e dessa y, eu tenho também P1, P2 e P3, né? Então, na verdade, a main passa a ter cinco variáveis locais. Então, eu vou fazer um, um desenho aqui em que eu vou marcar as cinco variáveis locais de main. Então, aqui eu vou ter uma, aqui eu vou ter outra. Como boa parte das transformações vai acontecer nesse espaço na pilha reservado para main, né? Então, vou colocar bastante espaço aqui. E uma coisa que é importante é aqui na main, está um pouco torto, mas tudo bem. Vou colocar aqui e eu vou dividir esse espaço bem torto. Eu vou dividir esse espaço de desenho aqui em três partes. Uma em que eu vou ter o endereço dessa variável, então vai ser um valor aleatório, fictício, que eu vou colocar indicando que essa variável está armazenada nesse lugar. Aqui, vou colocar no meio o nome da variável e na terceira coluna vou colocar o R-value. Então, na primeira coluna, a gente vai ter aquilo que a gente convenciona de chamar de L-values, que vão ser os endereços das variáveis, e na terceira coluna eu vou ter os R-values. Para quem tem toque, desculpa essas linhas aí meio tortas, tá bom? Então, que variáveis a gente tem aqui na main? Temos a x, então vamos ter aqui as variáveis x, vou colocar aqui no meio. Vou ter as variáveis x, vou ter a variável y, eu vou ter a variável P1, vai ser um ponteiro, vou ter P2 e vou ter P3, né? Então, essas são as variáveis com as quais a gente vai lidar nesse exercício. Vamos mover isso aqui. E eu vou aproveitar para mover também um pouco essas linhas para a gente poder mostrar isso um pouquinho melhor. Ou eu venho aqui, vou tirar esse endereço, vou tirar esse espaço, tudo bem, né? Digamos que todas essas variáveis, inclusive os ponteiros, digamos não, porque é isso que acontece, elas vão ser criadas em endereços, claramente. Então, esses endereços, inclusive, eles tendem a ser sequenciais, né? Depende bastante do tamanho que eu tenho dos inteiros ou dos ponteiros, né? Isso é que vai determinar o local da pilha, já que essa criação é sempre sequencial e na ordem que a gente declara, né? Vou criar aqui endereços, por exemplo, suponha que o x está no endereço 1000, imagine que o y está no endereço 1004, o P1 está no 1008, que a gente está usando números em decimais, espaçados de, de 4 em 4. Então, agora eu vou ter 100C e 1010, né? Esses vão ser os endereços das minhas variáveis, os endereços da pilha, ou seja, onde essas variáveis estão aqui na pilha, certo?
E aí, para ninguém confundir que isso sejam R-values, né? São L-values, são endereços em que fictícios, né? Obviamente, em que essas variáveis foram criadas. Bom, eu vou aqui, no endereço do ideal one, as constantes estão com valores 10, 100 e 1000, mas vocês sabem que na avaliação de cada um, no exercício de cada um, o C1 era o valor da bombinha, o C2 o valor da pastinha e o C3 o valor do mouse, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa inicialização que a gente vê nas linhas 13 e 14 das variáveis x, y, P1, P2 e P3. Vamos lá, vou desenhar aqui do lado, depois a gente transfere. Vamos começar com o x. Quando eu faço x, recebe C1, o C1 ali vale 10, tá? Então, digamos que seja 10. Vou colocar 10. Ao fazer isso, x recebe C1, x vai ficar com 10. O y recebe C2, lá na linha 13, y vai receber 100. Né? Até aí, tudo bem. O que acontece quando eu faço P1? P1 é um ponteiro, e P1 recebe o endereço de x. Né? E o endereço de x vai ser o endereço 1000. Não é 1000, é 1000, né? Então, esse é um endereço, tá? É um valor em hexa, né? Ele não tem nada a ver com o 1000, que é C3. É o endereço 1000. O P2 vai receber o endereço de Y, então P2 vai ficar com 004. E P3, notem que P3 é um ponteiro de ponteiro, e ele vai ficar com o endereço do P1. O endereço do P1 é 1008, né? Então, esses são quem? Os R-values dessas variáveis. Perfeito. Né? Notem que os R-values podem ser de qualquer tipo nas linguagens de programação. Aqui temos R-values que são inteiros, no caso de x e y. P1, P2, P3, os R-values são endereços de memória. O detalhe é que P3 é o endereço de um outro ponteiro, ou seja, o endereço de uma variável que contém o endereço de uma outra variável. É o famoso ponteiro de ponteiro. E aí a gente chama a função fun, passando como parâmetro P3, P2 e P1 nessa ordem. Fun espera receber três parâmetros, P, Q e A. P é um ponteiro de ponteiro, Q é um ponteiro e A é um inteiro. Vamos fazer o registro de ativação da função fun. Então, vamos criar o registro de ativação aqui. Espero fazê-lo um pouco menos torto do que o último, né? Então, aqui eu vou ter o registro de ativação de fun. Maravilha. Fun tem três variáveis, que são os três parâmetros formais, que são os que nos interessam, P, Q e A. Não sei se a gente vai precisar ressaltar os L-values desses parâmetros, porém, vou seguir a mesma lógica ali de cima e vou colocar três colunas. Se não for necessário a gente revelar o L-value desses caras, a gente deixa em branco. Mas se no código, para compreensão do código, se for necessário, então a gente coloca. Esse aqui ficou mais retinho, hein? Melhorando. Mais ou menos. Deixa eu desenhar essa linha aqui. Não aqui, mas aqui. Tá um pouco aqui. Calma, tá faltando uma linha aqui. Né? Acho que ela podia ser um pouquinho mais para cá e para ficar um pouquinho alinhado com esse cima, ótimo. Então vamos ver na fun quem são as variáveis que eu tenho. Eu tenho P, que é um parâmetro formal, tá aqui. P, nesse caso aqui, um ponteiro de ponteiro, como pode ser visto na linha 6. Eu tenho Q, que é um ponteiro convencional, um ponteiro de inteiro. Tá? E eu tenho também a variável A, que é um inteiro. Né? Então, aqui são as variáveis, são os parâmetros formais que temos na função fun. Vamos lá, todas as passagens são por valor. A linguagem C não tem passagem por referência. Se lembre disso. Então, quando a gente faz fun P3, P2 e o que é apontado por P1, vamos lá. Vou passar P3. Quem que é o R-value de P3? É 1008. O que vai acontecer? O parâmetro formal P vai assumir esse valor de 1008.
ou seja, dentro da função fun, eu passaria a ter endereço, acesso ao endereço fora do meu escopo, que é o 1008, não é isso? Que é o R value do P3, e que por acaso é o L value do P1, que foi passado. Então, nota, eu passei o R value do P3, e na prática, dentro de P, o que eu passo a ter é o endereço, é o L-value de P1, que havia sido atribuído às variáveis anteriormente aí no código da main. O Q, ele recebe uma cópia do P2. P2 está com 1004, está com esse endereço aí, 1004. Então, se P2 tem esse endereço, esse valor, esse R-value é copiado em Q. Notem que eu passei agora o que é apontado por P1. Então, na verdade, a semântica desse operador asterisco aqui, na passagem do parâmetro P1, ele vai me dizer, vai lá no endereço, ou seja, me dê o R-value do P1, o asterisco é um revelador do R-value. Então, o R-value do P1 é o endereço 1000, e me passe uma cópia do que está nesse endereço, endereço 1000. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma cópia do inteiro 10 aqui para essa variável A. Então, assim está temporariamente o registro de ativação da função fun assim que ela é chamada, a cópia desses parâmetros, né? Lembre-se que a passagem por cópia, quando a gente manipula ponteiros, ela nem sempre garante que as manipulações, né, que serão feitas na função sendo chamada, que elas irão reverberar lá no registro de ativação da função chamadora, né? Basta que eu altere o valor desses ponteiros, basta que eu mande esses ponteiros apontarem para outro lugar. E é justamente o que acontece. Para a gente entender, vamos colocar os L-values desses parâmetros aqui também, L-values fictícios, que eu vou colocar. Imagina que o P está com um pouquinho sequencial, né? Então, digamos que vai estar no endereço 1034, né? Então, um endereço alguns bytes a mais do que o anterior, considerando que eu vou gastar um pouco com o cabeçalho da fan, um endereço fictício, né? Não interessa muito. Digamos que o P foi criado no endereço 1034. Digamos que o P foi criado no endereço 1038, né? Esses são os L-values dos parâmetros formais da função fun. E, né, digamos que o A está no endereço 103C, né? Vamos chutar aqui alguns endereços. Claro que na prática, gente, esses endereços vão ter muito mais números hexadecimais, eles vão ser criados sequencialmente, vai depender sempre do tamanho do tipo, bom, tudo mais, né? Mas digamos que aqui no alto, nesse endereço 1035. Perfeito, esses são os L-values desses três parâmetros. Quando eu coloco P recebe E comercial Q, o que que vai acontecer? O R-value de P, ou seja, eu vou lá naquele o P está do lado esquerdo. Eu vou lá naquele lugar de memória denotado por P, que está lá no endereço dele, e no R value dele, eu vou colocar o L value do Q. Esse operador de comercial, como vocês bem sabem, ele revela o L value de uma variável, né? Então, aqui no P, o que que vai acontecer? P vai receber o endereço de Q, P vai receber o L value de Q. Em outras palavras, P, que é um ponteiro de ponteiro, vai passar a apontar para esse endereço aí do Q, né? Que, por sua vez, aponta para o Y lá da outra função. E quando eu coloco o que é apontado por Q recebe A, quem que é apontado por Q? Né? Se nós notarmos. O R value de Q é 1004. E aí, esse 1004 é o endereço em que está a variável y. E aí, essa variável y, opa, acabei mexendo aqui sem querer em tudo, essa variável y, ela vai passar a ter o valor de a, que é 10 aqui no caso.
né? Então, é essa mudança aqui que aconteceu, né? Vamos manter aqui os valores, pronto. Agora, quando eu faço return C3, que é C3 é o valor do mouse, né? Então, vou colocar aqui do lado o que que vai ser retornado. Vai ser o valor do mouse, que no caso é 1000, né? Vezes o que é apontado por que é apontado por quê, ou seja, asterisco, asterisco, P. Então, qual é a minha rota? Eu venho aqui, P, qual que é o R-value de P? É 1038. Isso é um endereço. Eu vou lá no 1038. O que que, qual o valor dele? É 1004. Então, qual o valor desse endereço 1004? É 10, né? É 10. Então, na verdade, aqui está 10 justamente porque é o valor do C1, né? C1 é a bomba. Estou fazendo os valores aqui como se fosse 10, 100, 1000, certo? E isso, mouse vezes a bomba, mais o quê? O que é apontado por quê? O que é apontado por quê? Também aquele valor lá de 10, que no caso é a bomba, que é o valor que estava. O que é apontado por quê, na verdade, é o valor que está em Y lá no outro registro de ativação. A gente sabe que tem precedência de operadores, não precisa desse parênteses, mas só para esclarecer, então, o resultado final vai ser o mouse vezes a bomba, ou seja, o valor do C3 vezes o valor do C1 mais o valor do C1, né? E é isso, espero ter esclarecido.